Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. 6 horas... Não, que 6 horas? Que 5 horas, 18 minutos, 32. Tudo bem, professor Carnal? Tudo bem, você está confuso diferente. Eu estou confuso, hoje eu estou bastante confuso, depois eu vou contar para o senhor por quê, viu? Tem mais, o senhor está vendo a confusão aí? Prenderam o Gedel, aquele que ofereceu de todas as formas para a justiça, mas não conseguiu evitar o encarceramento, né, professor? Eu acho que depois das críticas que a gente fez ao acordo de delação premiada dos irmãos Batista, eu acho que existe agora uma tendência a evitar acordos que sejam excessivamente lenientes, excessivamente benéficos ao delator. A delação premiada é um instrumento previsto em lei, um instrumento que está sendo bastante usado, mas ela não pode ser uma espécie de perdão total. Ela tem que ser usada para abater a pena, porque é para lembrar sempre que delator de delação premiada é ladrão denunciando ladrão, não é o cidadão honesto, indignado com alguma coisa que vai levar a delação. É ladrão defendendo e denunciando outro ladrão. Então essa é uma questão que tem que ser levada em conta. Nenhuma delação pode ser excessivamente benéfica, como foi o caso dos irmãos Batista. Agora, também tem ladrão silenciando para beneficiar ladrão, né, professor? Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Mais comum. O senhor que tem o retrospecto da história na cabeça, com tanto brilhantismo sempre, o senhor acha que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil é um estado policial ou é um período mesmo de depuração? Nós temos um período de depuração que não exclui um estado policialesco. Existe uma contradição que talvez nossos ouvintes precisem ter bastante claro, que em pleno Estado de Direito, em plena democracia, nós temos mais recursos para vigiar o cidadão do que nas ditaduras. Então, se eu considerar que Angela Merkel, hoje na Alemanha democrática, um pleno Estado de Direito, pluripartidário, com liberdade de imprensa e habeas corpus, sabe mais coisas sobre os alemães do que durante o período do nazismo, 1933 a 45. Que hoje o governo brasileiro sabe muito mais sobre você que me escuta e sobre mim do que, por exemplo, sabia o governo Médici ou Geisel, apesar de ser um estado de exceção naquela época. Ou seja, nós temos hoje, em plena democracia, controles que nós vamos aumentando, né? Nós vamos informando onde estamos, nós vamos emitindo nota fiscal, informando quanto gastamos, nós colocamos nas redes, nós estamos conectados o tempo todo, podemos ser localizados o tempo todo. O imposto de renda hoje é muito mais rigoroso para evitar fraudes do que era há 50 anos. Então, essa é uma contradição que nós estamos vivendo. Estado de Direito, com cada vez mais controle policialesco e, como tal, um período de transição, mas de controle. O controle tende a aumentar, né? Infelizmente. Professor Carnal, lá em Brasília, os parlamentares estão discutindo se vão cancelar o recesso ou não para apreciar essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Na opinião do senhor, os parlamentares tinham que suspender o seu período aí de descanso, o seu recesso, para ajudar o país a atravessar esse momento e acelerar a retomada do crescimento no segundo semestre? Olha, se você fizer um histórico dos últimos meses de julho, dos últimos 20 anos, você vai descobrir que em todos os meses de julho há uma discussão sobre suspender o recesso, porque algum motivo grave de impeachment do presidente, de denúncia, de questões econômicas, e no final do ano, em geral, é o orçamento. Então, eu acho que a maior parte das forças políticas vai preferir o contrário, fazer um recesso para que a situação se acalme e para que as coisas entrem no eixo, porque não é só o presidente Temer que está em jogo. O presidente Temer é só a ponta do iceberg. Quase todos os grandes partidos estão com seus rabos presos no Lava Jato e essa questão interessa a todos. Então, eu acho que sim, não deveria haver recesso, não devemos trabalhar com o Congresso como se fossem férias escolares 2 vezes por ano. O Congresso deveria ter, como todo trabalhador, deveria ter o período de férias 1 vez por ano, mas não deveria ser possível suspender os trabalhos durante períodos tão graves. Só que eu acho que a tendência é suspendê-los exatamente para impedir a investigação, ou esperar que se acalme.
É isso aí. O senhor estava falando de estado policial, só para lembrar aqui, viu, Thaís? Eu, outro dia, estava vendo, assim, muito mal impressionado, o quanto a gente devassa a própria vida hoje, por exemplo, para robôs dos mecanismos de pesquisa, né? O Google sabe tudo da gente. Você quer um telefone, ele te indica e anota. Você quer um médico, ele te indica. Você pede o jantar, ele é que te diz o restaurante, o cardápio. Se você quer sair com uma garota de programa, é lá que você vai buscar o site onde você vai pegar essa garota de programa. Enfim, as pessoas estão completamente sem nenhuma privacidade hoje, sem se aperceber disso, né, professor? A invenção da intimidade é uma invenção da burguesia e começou, de fato, com a Idade Moderna e seu apogeu no século XIX, quando surgem expressões como sala íntima, quando se multiplicam banheiros, se consagram palavras como home, comfort, etc. Porém, nós somos aqueles que entregamos a intimidade de bandeja. A vida é pública. Eu não sei se você, ao fazer essa lista, fez uma autobiografia, jantares, garotas de programa. Não sei se você fez uma autobiografia aqui que confessou um itinerário. Porém, somos nós que fornecemos essas informações alegremente. Alegremente nós destruímos a intimidade. Zygmunt Bauman chega a datar o fim da intimidade no fim do século passado, em 1997. Ele chega a datar quando as pessoas estão indo a público dizer coisas pessoais, destruindo o valor construído pela burguesia de vida íntima. Beleza, professor. Um abração para o senhor, então. Até depois de amanhã, tá? Um grande abraço e até segunda-feira. Até lá.